Pessoal, boa tarde a todo mundo. Se tiver muito alto, vocês me falam, porque vocês estão com fone de ouvido, não dá para eu saber se está muito alto ou não. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Vatec pelo convite, né? Sobre esse assunto muito bacana. Eu sou professor de implante, nós temos curso há mais de 35 anos na nossa escola de pós-graduação. Há um tempo atrás, há pouco tempo, colocamos um tomógrafo, sempre mandamos para a radiologia, e aí há pouco tempo a gente instalou um tomógrafo muito bom para a gente, porque além de melhorar a velocidade do atendimento dos pacientes, a qualidade da clínica da escola, ele também nos facilita, quem gosta de trabalhar, de publicar, fazer estudo, a gente toda hora está voltando, analisando, reanalisando imagem. Quando a gente fala da importância da imaginologia, né, em reconstrução de maxila atrófica, na verdade a gente fala da importância de imaginologia em quase tudo que a odontologia faz. Cirurgia, endodontia, buco, enfim, é usado numa série de especialidades e melhora muito a qualidade. Agora, quando nós falamos de maxila atrófica, de implante, é muito importante o planejamento, porque nós trabalhamos com enxertia, nós trabalhamos com implante, com reconstrução, e hoje é muito diferente a gente falar de implante do que muitos anos atrás, quando a gente começou, porque quando começamos com a implantodontia, o que a gente tinha em vista que era colocar alguma coisa que ficasse na boca e pronto, não importa a posição. E depois a gente descobriu que você tinha que colocar um dente em cima. E aí começamos a trabalhar com a parte de enxertia, pensando na estética final do tratamento, né? O implante já é uma realidade há muito tempo, que é uma peça que se coloca na boca há muito tempo e ele fica. Então o que a gente tem que trabalhar agora é com qualidade, tá bom? A nossa escola é a Bel, nós estamos lá há 35 anos, mais de 35 anos, dando vários cursos de pós-graduação. Hoje é um polo da FAC7, nós somos faculdade hoje, né? Nós temos vários cursos de especialização, mestrado, vamos começar também. E lá que nós fazemos a maioria dos nossos casos. E muitos casos que eu vou conseguir mostrar para vocês aqui são feitos por alunos. Então, que isso aqui é importante, porque a gente mostra que todas as pessoas podem fazer. Não são só casos, esse caso aqui só o professor consegue fazer, não. É caso que todos conseguem fazer, tá bom? Bom, fatores fisiológicos para atrofia maxilar. Essa parte teórica eu vou passar bem rapidinho, vou para caso clínico, porque nosso tempo aqui é curto. Isso aqui é uma aula mais ou menos de 2 horas, né, André? Mais ou menos 2 horas. Então, quais são os fatores fisiológicos para a atrofia do maxilar? Perda dos dentes, trauma, você tem problemas periodontais, você tem muitos problemas que faz você ter uma atrofia maxilar. Só que existem, fisiologicamente falando, vários fatores que levam a isso. A gente tem que entender um pouquinho. Então, essa foto é muito interessante, que mostra de onde para onde começa a atrofia, em cada região, maxila, mandíbula, e mostra também alguns detalhes anatômicos que nós vamos ter que aprender a respeitar. Quem trabalha tem que respeitar, né? Seio maxilar, forame mentual, então nervo alveolar, e tem até um falso prognatismo aqui, você pode dizer que o côndilo está fora de lugar. Por quê? A perda dos elementos dentais faz que isso aconteça com a pessoa. Então, tudo isso, quando nós vamos reabilitar essa pessoa, pensando no implante, mas pensando na enxertia antes, necessita um planejamento muito sério, que é o planejamento da parte radiológica, que vai fazer o planejamento de todo o trabalho de reabilitação da maxila através de enxertia, para depois colocar os implantes, tá bom? Michi e o Shibli Jamil, amigo nosso, já falaram que a indicação de implantes osso-integrados na reabilitação de um paciente com perda dentária, parcial ou total, se apresenta como uma ótima alternativa, desde que o posicionamento esteja bom. Como eu disse para vocês, a gente fazer implante, colocar em qualquer posição é uma coisa, mas o paciente, quando chega no seu consultório, ele quer pôr um dente, ele não quer saber que posição você colocou o implante, ele quer reabilitar. E a nossa preocupação é fazer isso, tá bom? Várias técnicas de enxertia que existem, nós vamos focar em 2 técnicas de enxertia, que é o enxerto com membrana citoplástica, com reforço de titânio, e o Screw Tend Pull, que é o tipo tenda, que nós chamamos aqui de tenda. Que esse segundo tipo aqui tem muito pouca literatura, mas nós somos pioneiros aqui no Brasil na execução desse tipo de reabilitação de enxertia por essa técnica, que vocês vão ver depois, que é bem rápida e interessante, tá?
O enxerto com membrana de citoplast, ela tem um reforço de titânio dentro, ela é muito boa para lidar com defeitos verticais. Nem sempre você tem facilidade de aumentar verticalmente o osso. E essa membrana você vai ter aumento vertical. Então eu vou mostrar um caso para vocês, feito pela doutora Maria Amélia, que está aqui. Esse caso você pode ver que é um defeito bem importante, é um defeito bem interessante que esse paciente tinha, e que tudo isso começou a ser planejado com a radiografia, com a tomografia. A tomografia que nos dá essa maneira de você poder planejar. Então foi planejada a cirurgia. Aqui dá para ver o tamanho do defeito que essa moça tinha. E numa região muito estética. Uma região que dá trabalho para você não só colocar o implante, mas você também esteticamente reabilitar o paciente. E aqui tem que ter um grande ganho o quê? Vertical. Né? Além de largura, tem que ganhar altura. Isso que é importante. O que nós usamos? A membrana citoplast, você pode ver que ela tem um reforço de titânio, o que ajuda ela a manter o arcabouço que você planejou para o enxerto. Usamos também PRF e PRF, que a gente usa muito, a gente colhe lá no próprio curso, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é um gabarito para recortar a membrana, para adaptá-la onde nós queremos fazer o enxerto. Então, você recorta, adapta e vai prendê-la primeiramente no pálato, com parafuso. Depois que você prender no parafuso com pálato, você vai fazer o enxerto necessário. Prendeu ela no pálato, recortou. Uma boa maneira de fazer o gabarito, se você quiser não ficar recortando na boca, você pode pegar aquele invólucro do fio de sutura que vem estéreo, colocar na boca, recortar, adaptar, depois colocar em cima da membrana e usar como gabarito para recortar. Aqui nós estamos usando o nosso material de enxerto. Aqui nesse caso é o BIOS que nós estamos usando. A membrana. Fechamos. Deixamos no formato do arcabouço que nós queremos que fique, né, da maneira que nós temos que fique esse osso. Fechamos, esse aqui é um parafuso tipo tenda, que a gente chama popularmente de parafuso cabeçudo, né? Ele ajuda a manter o tecido. O que está sendo feito aqui? Agora você precisa ganhar tecido para fazer a captação dos dois rebordos, porque você ganhou muito de largura e altura. E o tecido que tinha, você não consegue fazer isso. Então, você tem que descolar lá em cima, lá bem no fundo de saco, vai com bisturi até puxar, tracionar o tecido para que ele fique na posição. Importante usar, nesses casos de maxila, esse fio de sutura, que é um fio de sutura que ele tem uma elasticidade, porque essa região ela vai criar um edema, e esse fio ele acompanha e volta conforme o edema que esse paciente tem. Mostra a sutura. O que aconteceu aqui? Depois de um período, houve uma exposição no pálato. Quantos meses depois, André, você lembra? 2 meses e meio, mais ou menos. Uma pequena exposição no pálato dessa paciente. Mas nesse período, o que foi feito? Nós reabrimos, tiramos a membrana, aquele osso já estava começando a formar, só que a gente não podia usar aquele osso para colocar implante. Mas não teve nenhum problema em retirar a membrana. Já estava, pode ver como é que está esse osso, você pode ver toda a microcirculação periférica do osso, mas ele não estava maduro para colocar implante. Mas não tinha problema dele ficar sem a membrana daí em diante. Apenas tiramos a membrana e ressuturamos. Até, porque nesse caso, nesses tipos de enxerto, tem que ser de 6 a 8 meses esperar para colocar um implante. Tá? Aí depois, fazendo a tomografia, ver quanto que nós ganhamos. Por isso que a imaginologia é importante. Porque a hora que você vê quanto você ganhou, você planeja que tipo de implante você vai colocar. Aí depois, quando vai ser feita a abertura para colocar implante, dá para você ver que já tem uma pequena formação de papila, está bem saudável a gengiva para você trabalhar. Abertura, aí a gente vai ver a qualidade óssea.
foi confeccionado um guia cirúrgico. Eu vejo nessa região anterior a importância do guia cirúrgico. Se você tiver um erro de posicionamento do implante nesta região, mais para mesial, para distal, você não consegue reabilitar o paciente. Você vai acabar colocando o implante em cima da papila. Então, o guia cirúrgico é importantíssimo para você fazer cirurgia, principalmente nessas áreas estéticas que você tem um espaço limitado. For usado aqui cone Morse. Percebe que chegou aqui a quase 45 newtons, que é a qualidade do osso, né? E depois foi reestruturado novamente. O cone Morse a gente sempre coloca um pouquinho mais embutido, né? Olha como formou o osso na vestibular. Não tinha nada esse paciente, então formou muito osso na vestibular. Então, o que a gente quer? Do que o implante gosta? O implante gosta de osso. O implante quer que tenha osso. Não é aquele que tenha osso para você reabilitar e colocar uma prótese. É para ele ter longevidade, né? Você não põe uma prótese num paciente para tirar fotografia no dia. Você reabilita o paciente para ele vir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos e estar com aquele implante na boca. Então, se você não tiver uma quantidade boa de osso, daqui a um pouco tempo você perde esse implante. Então, o que nós vemos importante nessa radiografia é a quantidade e qualidade óssea formada na região vestibular desse implante, em toda a região. Aí foi feito esse provisório, agora está na fase de provisório e na fase de condicionamento gengival para se fazer os definitivos. Quer dizer, um trabalho desse é um trabalho para 1 ano e meio, 2, né, que você demora para reabilitar um paciente desse. Mas essa paciente já está com os provisórios ali. Agora vamos partir para essa maxila atrófica. Importantíssima essa imagem para a gente ver o remanescente ósseo que tem, para que a gente faça o planejamento do que nós vamos precisar aumentar esse osso para reabilitar esse paciente, né? Você vai planejar fazer um protocolo, qual a idade dessa paciente, qual a força muscular que essa paciente tem, então que tipo de implante você precisa colocar. Tudo isso, na imaginologia, você planeja. Claro que a hora que você abre o retalho, você vai ver melhor, mas você precisa ter imagem para ter o planejamento. Este é o rebordo dela. Vamos voltar lá. Hora que abriu, então você tem um remanescente ósseo muito pouco remanescente ósseo, para que você possa reabilitar o paciente. O que vai ser feito para que você possa fazer um enxerto? Osso cortical é um osso que não alimenta nada. Qualquer enxerto que você tem, você precisa ter. Da onde vão vir os osteoclastos? Da onde vão vir os osteoblastos? Da onde vão vir as células mesenquimais que vão formar o osteoclasto? Tem que ter um local que eles vêm. Então, a maioria vem o quê? Do osso medular. Então, você tem que o quê? Perfurar esse osso cortical para alimentar. E um pouco também vem do periósteo, tá bom? Outra coisa que é feita é a perfuração, para que você tenha alimentação. Aí pegou-se as membranas, você recortou a membrana, viu a posição que você quer essa membrana, o arcabouço que você quer, qual é o tamanho de osso que você quer ter formado aí. Se prepara o PRF e PRF, né? Nós temos lá várias centrífugas, nós utilizamos muito para várias coisas. Depois a quantidade suficiente, tem que lembrar sempre, você tem que exagerar um pouquinho no tamanho, na quantidade de enxerto, que um pouco você perde. Colocou-se as membranas de PRF antes da membrana. Já tinha sido colocado o parafuso na palatina, agora põe o parafuso na vestibular e você criou o arcabouço necessário que você quer para que se crie osso nessa região, para o seu planejamento. Colocou-se mais membrana de PRF em cima da membrana.
De novo, você tem que achar tecido para suturar, para captar. Então você tem que ir lá em cima, escariar, descer, tracionar, porque senão você vai romper essa sutura. Porque você tem que lembrar que está ganhando horizontal e verticalmente osso. E você não tinha esse tecido, então precisa ter um pouco desse trabalho. De novo, sutura com fio elástico. Esse fio, ele acompanha o edema que vai ter na maxila e depois volta. Então esse fio, ele não é muito barato, mas vale a pena, porque você não vai romper a sutura. A tomografia, depois que foi feito o enxerto, já dá para você comparar o ganho. Olha o ganho que a gente tem de largura óssea nessa região. Então você está ganhando muito osso. Esse outro caso também é caso bem interessante, é caso bem clínico, gente, que aparece nos consultórios nossos. Como eu disse, todos esses casos são feitos pelos alunos lá do nosso curso. A gente recebe muito caso assim no consultório. Olha o defeito ósseo que essa pessoa tem. Olha o defeito ósseo que ela tem. E aqui não está tão boa a imagem. Isso aqui a gente ainda não tinha um tomógrafo lá, mandamos fazer fora. Quando a gente faz o nosso tomógrafo, que a gente tem dúvida, a gente muda de posição. Olha o que tinha de osso até o começo da lesão apical desse dente. A hora que você tirar esse dente, não ia sobrar nada. Aí o caso na boca, o dente a ser avulsionado, foi feita uma sondagem. Então na palatina tem osso, na mesial tem osso, quando você vai ver na vestibular, olha lá, não tinha nada. Esse é o tamanho da perda do osso que essa pessoa teve na vestibular. Olha, não tinha osso nenhum. E toda essa região é uma região de lesão. Forma bolsa, porque o paciente não consegue higienizar. Daí vira uma bola de neve. Daí vai ficando cada vez pior para o paciente. É feita a avulsão, vai ficar um defeito bem importante lá em cima. Olha o tamanho do defeito ósseo que ficou. Aí você tem que curetar, limpar bem a região e preparar para o enxerto. De novo, PRF e PRF, a membrana com reforço de titânio. Se recorta a membrana para se adaptar à posição que você quer. Já prende com o parafuso na palatina. Coloque-se o material de enxertia que você quer, nesse caso é o BIOS. Coloca o parafuso na vestibular, mantém-se todo o tamanho do que você planejou que você quer ganhar osso. Puxa o tecido, traciona o tecido, tem que ganhar tecido para suturar. Novamente. Recobre-se com aquela membrana com a outra membrana de PRF. Não sei se vocês costumam aqui usar PRF na clínica de vocês, mas ele tem um resultado muito bom. A gente tem tido ótimo resultado usando as membranas de PRF também. Aqui foi colocado, depois da sutura, um gel de Blue Aim, não sei se vocês conhecem. Mas o Blue Aim, ele é um gel de oxigênio, é quase uma cama de hiperbárica, ele melhora muito a cicatrização, a qualidade da cicatrização. Eles têm gel, tem pasta de dente, mas ele tem até um stand aqui, não sei se vocês conhecem, mas é um produto, tem mil e uma utilidades. Então, a gente usa muito pós-cirúrgico. Ali mostra como é que estava e o quanto que a gente ganhou de osso. Então, a imagem é importante para você ver o que você tinha, o que você tem agora e o que eu vou colocar em cima desse osso, tá bom? Os enxertos tipo Screw Tent Pole, o que eles são? Eles são conhecidos aqui como o enxerto de tenda. Esse aqui são casos bem interessantes, nós somos mais ou menos pioneiros no Brasil no uso disso, pouca gente usa. E assim, a vantagem dele é que ele é muito econômico para você e para o paciente. Tá? E a gente associa com todas as técnicas. Olha como
você tem, agora, ele tem uma coisa, ele não serve para ganhar altura, é só para ganhar largura. Então você tem que ter altura óssea, tá? E você quer ganhar largura. Você tem a tomografia, esse caso também acho que foi feito, a Maria Amélia que fez também? Maria Amélia que fez. Essa paciente veio com essa perda, nós vamos mostrar para vocês. Nessa região, ela precisaria estender isso aqui para fazer um protocolo mais completo, tinha uma perda óssea muito importante. Então, você faz a cirurgia, faz a incisão, descola, você vai expor o remanescente ósseo, como eu já disse, perfurar para ter da onde vai vir os osteoclastos, osteoblastos para formar esse osso. Aí você vai instalar os parafusos tipo tenda. O que é isso? É bem simples, é exatamente isso que vocês estão vendo. São parafusos com uma cabeça grande que você quer criar uma tenda no formato do osso que você quer ganhar. Então você vai deixar esse espaço entre a cabeça do parafuso e o osso, o tamanho que você quer ganhar. Ó, esse é o espaço que ela quis ganhar de osso. Com 2 parafusinhos ela fez isso. Lembre-se que é largura, né? Trabalha-se o tecido, prepara-se o enxerto, ó, ela preencheu tudo da altura que ela queria. Então, quando você for suturar, o tecido vai estar apoiado na cabeça desse parafuso. Então, ele vai manter essa tenda para você ganhar osso horizontal. Coloque-se as membranas de PRF, sutura-se com fio elástico, porque se você sabe que maxila você vai ter edema toda vez que você fizer uma grande cirurgia, depois de um período, aí aqui já mostra o quanto você ganhou de largura na tomografia, né? E o quanto você ganhou aqui, ó, 7,9, 5,8, tem até mais. O quanto você ganhou de largura, onde é que tinha 3,21. Então agora você tem largura suficiente para poder fazer a sua reabilitação. Na hora da reabilitação, o que é que você vai fazer? Vai tirar o parafuso e colocar os implantes. Então é muito mais simples que tirar. Não sei se você já trabalha com tela de titânio. A tela de titânio sempre é um trabalho enorme para você tirar, né? Aqui então vai ficar muito mais fácil. Outro caso, olha o defeito enorme. Mesma coisa, ó. Em cima daquele defeito, você coloca um parafuso, o 2, depende da região, e faz o enxerto com muita facilidade. Então, você vira como é econômico, né? E é uma cirurgia mais prática de fazer. Você não precisa ter um trabalho, gastar uma membrana, que às vezes é mais cara. Lógico, tem que ser analisado. Cada região tem que ser analisado. Colocou o parafuso, chegou na altura que você queria. Coloca o enxerto, coloca o material. Se trabalhar com PRF, pode colocar a membrana. Ó, você completou o que você queria de altura nesse defeito. A membrana de PRF, tracionar o tecido para que ele consiga captar bem na cirurgia lá. Sutura. O Bluen, o gel de Bluen. Ali tinha um defeito enorme, e vocês viram que essa tomografia enganou, a hora que abriu o defeito era muito maior, e ganhou-se largura. Mesma coisa, caso de raiz remanescente residual. Você olha na panorâmica, você tem uma visão. Mas na tomografia, quando você tiver a visão da tomografia, você vai ver o tamanho do defeito ósseo que tem. Procede a exodontia da raiz, tem um defeito muito importante. Olha o que sobrou. Toda a parede vestibular foi embora. Você quer ganhar essa parede vestibular. Mesma coisa, parafuso, tenda. Lógico, você tem que curetar, você tem que tirar
qualquer lesão que tenha, né? Colocou o parafuso tenda e enxerto, tracionar o tecido, membrana de PRS, sutura, olha esse caso, quanto tinha de osso. Como é que você consegue colocar um implante nessa região? Você vai abrir, você vai ver que é muito fininha, né? Esse osso é muito fininho, muito... Ele tem altura, mas não tem largura. Você vai descorticalizar, vai fazer as perfurações, colocar o parafuso tenda, enxerto PRS e PRF, preencher daquilo que você planejou, da altura que você quis, colocou a membrana, olha o quanto ganhou de largura. Dá para você colocar um implante, que é o que você queria. Não é só colocar o implante na posição que você quer colocar para reabilitar. Né? Ele normalmente, não tem importância, fica um pouquinho transparente, ele só vai expor se você colocar uma prótese provisória que pressione aquela região. Se você colocar uma flange menor da prótese provisória, não vai expor a região. Hora que você abre a quantidade de osso que formou. Então você tem... E você vê que é uma técnica muito simples e econômica. Você consegue... Só que tem que lembrar que quando usar essa técnica, você precisa de 8 meses para abrir. Tá? Abrir com 8 meses. A gente sempre tem mania de abrir tudo com 6 meses. Se você pegar a própria embalagem do Biosa, ele indica que você tem que abrir com 8 meses. Colocação de implante. Você consegue embutir o implante, ter o implante na posição que você quer. Depois vai ter gengiva sadia, porque você tem osso. Tem suporte. Você tem suporte de mucosa com osso e você tem onde embutir o implante. Então vai ter gengiva sadia. Então você vai ter o que você queria. Como a gente sempre fala, o implante ele gosta de osso. Tirar esses parafusos não é difícil. Às vezes acontece de crescer um pouquinho o osso na borda, mas não é difícil, porque ele não osso integra. Outro casinho, olha lá, colocando os implantes, você pôs para lá ver a posição, embute o implante, sutura, olha que casinho bacana aqui, ó. Olha que ossinho bem safadinho, né, para você trabalhar. Quando vê um osso desse aqui, você fica pensando, o que eu vou fazer? Existe um binômio no consultório que fala assim, paciente que tem osso não tem dinheiro, que tem dinheiro não tem osso, né? Então, quando não tem osso, você tem que arrumar um jeito de pôr osso nele para ganhar um dinheirinho. Aí, olha a extensão do trabalho que foi feito para ganhar osso. Toda a maxila anterior. Tudo feito, o quê? Um parafuso tenda. Olha quanto espaço foi deixado para você criar osso. Bastante espaço. Você preenche. Vocês estão entendendo a técnica? É bem simples, né? Não tem muito segredo. E esse parafuso ele tem maior, menor, mais comprido, menos comprido. Então você consegue ter uma variação de para cada região. Enxerto, membrana de PRF. Você pode ver na tomografia que já dá para ver o quanto de osso que está formando. Olha o quanto formou de osso. Compara a radiografia superior a inferior, o corte tomográfico de cima com de baixo. Então, ganhou uma quantidade mais que suficiente para você colocar implante. E para a gente que vai treinando os olhos na radiologia, você vai ver que dá para ver a qualidade óssea, que é uma qualidade de osso também bom. Então, o que a gente queria? Ganhar osso.
é o que a gente está conseguindo. Olha que osso bonito que formou. Olha como está bonito, olha a largura desse osso, olha que osso bonito. Então, a gente tem um osso de qualidade, de um tamanho suficiente para você colocar os implantes, fazer um protocolo, uma fixa que você quer, é isso que você queria. Só que com uma técnica um pouquinho mais barata e mais rápida de você trabalhar. Então você vai tirar os parafusos, que tira com facilidade. Colocou o guia cirúrgico, esse guia cirúrgico foi feito com a própria prótese total do paciente, para a posição que você já queria. Por que que você usa? Porque você quer que os parafusos fiquem bem colocados, os implantes bem colocados, porque aquela é a posição que os dentes dele vão ficar no protocolo. Ele já tem a prótese total que oclui ali. Então você não vai ter surpresa de colocar o implante fora de posição, para ele sair numa vestibular, tudo mais. Tira todos os parafusos e coloca os implantes. Mais paralelos possíveis. Colocados os implantes, suturar e esperar o tempo necessário para executar a prótese. Então, o que você queria? Ganhar osso para poder reabilitar esse paciente. É o que a gente fez. Então, gente, passei meio rapidinho, porque o horário aqui é bem curtinho, já tenho 2 minutos. Mas o tempo de acabar, mostrar mais ou menos um pouco do trabalho que nós fazemos na nossa escola e da importância da imaginologia no planejamento. Então, quem faz cirurgia, quem faz implante, tem que abrir mão de todos os recursos necessários para fazer um bom trabalho. Imagem, bom material, qualidade de material, planejamento. Tá bom? Aqui é um curso de especialização nosso, nós vamos começar agora de implante em março, mas nós temos vários cursos de pós-graduação, aqueles que quiserem nos visitar, fica à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode perguntar. Essa é um pouco parte da nossa estrutura, nós temos 20 consultórios, nós temos tomógrafo lá, é uma escola que tem muitos anos, e a gente tem muita produção lá. Muito obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, obrigado ao pessoal da Vatec.